Hoje começa uma nova história. Glamurosa. Que pressão é essa? Pode glamurosa! Atenção, Rio de Janeiro! Eu quero, nesse momento, te agradecer e quero te pedir também para você espalhar para geral, porque o Pod Glamurosas, ele está no ar com mais um episódio novo para levar sempre uma informação, sempre compartilhar vitórias, inspirar você. Esse é o nosso papo, a nossa intenção no Pod Glamurosas com a Mãe Loira é esse, fortalecer o seu coração, ter sempre uma troca. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa incrível, que uma grande amiga, quando me falou dele, eu fui pesquisar, eu fiquei encantada. Ele é jornalista, ele é ativista, ele é assim, um cara que ganha um monte de prêmios, ele cuida de gente também. Eu quero falar, eu vou pedir para ele se apresentar. Então tá aqui, Adalberto Neto, nessa câmera. Fala para eles quem você é. Então, Adalberto Neto, eu sou roteirista, jornalista, escritor e na pandemia nasceu um influenciador digital, né? Porque eu comecei fazendo meus vídeos na pandemia e aí aconteceu, as pessoas estão me conhecendo por causa disso, porque o que eu atuo, né? É muito de bastidor, né? Eu escrevendo sem ninguém me ver. Aí, de repente, eu coloco a cara de frente Ainda bem. Da tela, assim, do celular. É e necessário aí, e urgente a sua pauta. essas coisas aconteceram comigo, assim. As pessoas que eu admiro de uma vida inteira, Amém. tipo você, por exemplo. Enfim, me seguindo e falando isso de mim. Então, assim, eu fico muito lisonjeado. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Eu quero saber o seguinte, uma das pautas que você tenta falar com a galera toda é sobre o racismo, né? Sim, sim. E eu vejo, ontem essa semana você recebeu um prêmio na Rede Globo, né? Sim, o prêmio Conta Sim. como é que foi esse prêmio lindo. Muito incrível isso, ter sido indicado também para esse prêmio, porque é muita gente que fala sobre questões ligadas a direitos humanos de uma forma geral, né? E aí você ser indicado para um prêmio que está na TV Globo, o prêmio do IDBR, que é uma instituição muito séria, prêmio Sim à Igualdade Racial. Os jurados são pessoas muito sérias. Toda a curadoria desse prêmio ela é muito bem feita, cuidadosa. E aí, quando eu vi que eu estava indicado, para mim já era o prêmio. E assim, eu tinha certeza que eu não ia ganhar, porque Você só não tinha pode gente parar. incrível. É um aviso, né? Obrigado. Esse prêmio você não pode parar. E aí, quando eu ganhei, eu falei, caramba, que incrível, que perfeito, que maravilhoso. Mas é importante frisar que todas aquelas pessoas que estavam comigo, ao meu lado, nessa categoria, para mim, são vencedores e todo mundo tem que seguir e sugar o que essas pessoas têm de informação. Porque, assim, a internet, né, as redes sociais, como tudo, como o consumo, né, ela começa de uma forma muito desordenada, né? Então, assim, a gente está seguindo pessoas de acordo com valores, princípios, convicções que a gente tem. E aí, de repente, em algum momento, a gente vê que isso pode trazer a nossa vida para... Porque tudo é política, né? Você que já foi, né, menina? Teve 6 mandatos de vereador, você sabe que todas as nossas escolhas são políticas. Então, às vezes, você segue um influenciador que ele não te ensina nada, ele é um grande desserviço para você. Ele vai fazer você ter escolhas que se pareçam com ele ali. E aí, de repente, você vai... aí a gente fala assim, o Congresso, a Câmara dos Vereadores, dos Deputados... parece é ruim falar circo, que no circo é muito organizado, são profissionais ali. Parece uma bagunça. Mas, assim, e você não entende porque isso tem a ver com as suas escolhas, entendeu? Tem a ver com as suas escolhas políticas e tem a ver com as suas escolhas que você faz na vida, entendeu? Você segue assim... Mas eu entendo que a gente, assim, muito em função do racismo, eu já trago o recorte racial. A gente acaba se encantando com pessoas brancas, louras. Ela é lourinha, ela é bonitinha, eu vou seguir. Sim. E aí, quando você vê, você está jogando tigrinho e perdendo todo o seu dinheiro para aquela lourinha bonitinha, que tem uma família linda, que fala de Deus, e aí você... Não, ela é perfeita, ela tem um jatinho, e aí quando você vê, eu quero ter isso também, e aí ela te convence que você pode ter um jatinho também, você pode mudar de vida jogando tigrinho. Quando você vê, você está devendo a vida, sabe, a sua vida inteira, e pensando até em tirar a própria vida. Porque Muitos têm tirado só. Muitos têm tirado a própria vida. Triste. Mas até você
tirar a própria vida, tem muita Acaba com a sua gente família toda também. que já acabou com a filhos. família, com os filhos, já vendeu. Teve um cara que eu estava ouvindo num podcast outro dia, assim, casados a vida inteira, um homem e uma mulher, aposentados, ele com grana, ela com grana, ele acho que é arquiteto, ela assim, é cirurgiana, médica, mas cirurgiã. Enfim, aí eu não consigo parar de trabalhar, mas eu posso reduzir muito, fazer uma cirurgia por mês, uma coisa assim, porque eu tenho aquelas pessoas que me querem, sabe? Mas ele, como arquiteto, pôde parar, tinha um escritório, depois de se aposentar, ele trabalhava no escritório, desculpa, então para ele era mais fácil. E aí vamos viajar o mundo inteiro, a gente é rico, mas rico mesmo de morar em mansão e tudo mais. Ele uma vez precisou de uma procuração dela para vender alguma coisa, ela está fazendo cirurgia em alguém, não sei o quê, para assinar um documento. Procuração aqui, toma aqui a procuração. E ficou, a procuração está lá. Aí eles se aposentaram e um dia ela foi receber um aviso que ela precisava sair da casa dela. Como assim? Aí, não, seu marido vendeu a casa. Meu Deus. E aí ela foi entender, e assim, foi tirar um dinheiro, não tinha dinheiro, sabe? Ele esvaziou a conta dela, porque tinha procuração, todas as contas estavam vazias, ele tinha vendido todos os imóveis. Hoje essa mulher mora de aluguel e esse cara mora com ela porque ela tem pena, que é tipo assim, é o pai da minha filha, sabe? É o pai da minha filha. Se eu botar ele para fora de casa, ele vai morar na rua e vai ser um morador em situação de rua. Ele é uma pessoa esclarecida e ele mas virou um viciado. Ele hoje em dia se tornou dependente dos jogos? E a aposentadoria, ela falou assim, toda a aposentadoria dele, ele vai no jogo do Tigrinho. E assim, aí eu que mantenho a casa alugada, porque eles não têm mais grana, a casa alugada. Você vê que dependência mortal, destruidora, essa história desse joguinho, isso, né? E todas as contas, ela que paga da casa e o aluguel da casa e o vício dele é com a aposentadoria dele inteira, porque senão ele até morre, que ele está muito viciado. É dizer, o vício, ele te cria uma dependência muito louca. Então, assim, é a aposentadoria dele inteira. Faz isso que ele fez com a esposa. E ela não pode nem separar, porque se bobear, ela vai ter que ficar pagando uma pensão para esse cara que vendeu tudo que era dela. Que absurdo. Então, ela está casada com ele morando lá nela de favor. E as pessoas que ganham um salário mínimo não estão gastando tudo. Se você fosse de cara com a Virgínia agora, você como uma pessoa que tem assim uma fala muito certeira, o que você falaria para ela? Não, eu tentaria conversar com ela da melhor forma, sabe? Tipo, porque também não adianta atacar, né? Também eu não ia fazer que nem as pessoas naquela CPI que tiraram selfie, manda beijo, até porque as pessoas do meu ciclo, da minha bolha, ninguém é fã dela. Mas eu ia falar assim, não, senta aqui, vamos conversar. O que você ganha com isso, sabe? O que você ganha, não financeiramente falando, assim, você precisa... Porque as pessoas precisam entender que existe ali também... ela precisa entender que ela está viciada em ganhar dinheiro, sabe? Outra dependência. Sabe, porque aquele acúmulo de dinheiro para gerações que ela não vai nem ver. As filhas, e não é para garantir as filhas dela, sabe? Tipo, já está todo mundo ali garantido. Sabe? Busca uma análise para você não querer... participar de algo que destrói a vida das pessoas. Você não querer muito, almejar muito uma coisa que acaba com a vida de outras pessoas, porque isso está acabando. E aí levar esses dados... Assim, não é possível que ela não tenha acesso a esses dados, mas assim, ter uma conversa com ela de entender que um vício dela, mas que ela consegue alimentar... e sem se prejudicar, né? Porque ela está... Vem dinheiro. Ela está prejudicando seriamente outras pessoas. E como é que ela vai dormir, sabe? Como é que ela deita a cabeça, sabe, no travesseiro, sabendo que pessoas estão tirando a vida diariamente por causa de uma coisa que ela ajuda a divulgar, sabe? Eu não consigo entender, porque você tem que ser muito perverso, né? Mas eu acho que ela não entende que ela é perversa, que isso é uma perversidade. Ela se convence, e todo o conceito de pessoas que trabalham com ela, as pessoas dessas empresas de casas de apostas, vem falando, não, isso é legal, isso é bacana. Eles convencem ela de que aquilo ali, ela não está fazendo nada demais, que ela só está divulgando o negócio. Mas ela precisa subir em cima do muro e olhar os dois lados, entendeu? Porque você, se fosse o melhor amigo da Virgínia, você falaria isso para ela? Puxa, Virgínia. Falaria.
falaria. Nossa, falaria? falaria e, assim, se ela não parasse de fazer esse tipo de coisa, eu me afastaria, porque eu teria vergonha. Porque é muito legal, olha só, eu fui indicado para esse prêmio que você falou, Prêmio Sim à Igualdade Racial, porque eu presto um serviço para a sociedade, entendeu? Então, Reconhecimento é um de uma atitude nobre, né? Sabe? Eu adorei quando eu vi que a Globo, sabe, fez essa homenagem para você nesse grande dia. Eu achei assim muito bacana. É muito legal você saber que você passou por aqui e você é lembrado pelas coisas boas que você tentou fazer. O que ela vai se lembrar? A única coisa que ela faz é assim: vocês pediram muito, eu vou dar um desconto na minha creatina hoje. Mas isso aí é um negócio dela. E, de repente, nem tem desconto, é só ela tá fingindo que está dando um desconto e ela vai ganhar. Fora isso, ela não faz nada para as pessoas, entendeu? Eu tenho uma família, sabe? Eu acho uma covardia tão grande usar a questão de eu tenho uma família, Deus me deu, e porque eu não tenho problema nenhum, eu sou muito religioso. Só que eu rompi eu não tenho religião porque eu não gosto de ficar usando isso ao meu favor, porque assim, eu faço você gostar de mim pelo que eu sou. Tá, deixando ela nua dessas coisas de minha família, porque amanhã o cara pode separar dela, porque assim, se ele tem como referência o pai dele, ela vai ser a primeira de muitas, entendeu? Então, assim, amanhã ele pode separar dela, e aí esse valor, eu não tenho mais uma família, eu já sou desquitada, eu sou divorciada, e não tem problema nenhum ser divorciada, não tem problema nenhum, porque foi o que eles querendo desqualificar a Luana Piovani, que a Luana Piovani falou uma coisa sensata sobre ela. Ela é uma Matusalém, o marido dela falou, e a sogra dela falou, ela é uma mal amada. Amor, você pode ser a próxima, então, dentro dessa sua teoria, de ser a mal amada, porque assim, o teu marido, ele deixou um monte de mal, ele fez um monte de ser mal amada, entendeu? Então, se for por essa lógica misógina, a próxima é você, e aí você vai falar o quê dela? Só porque agora você está com um homem, você vai desqualificar outra mulher, porque a outra mulher não está com nenhum homem. Isso é ser mal amada? Gente, a família somos nós. Você e a sua casa já é uma família, não precisa nem de um cachorrinho, entendeu? Você, o amor da sua vida, antes de tudo, tem que ser você, para você se amar, conseguir ter empatia por uma outra mulher, e depois amar o teu homem lá, sabe? Mas então, assim, então deixando ela nua de todos esses valores que ela acha, a religião, a família e não sei mais o que sobra dela, entendeu? Porque, assim, para eu ter ganhado esse prêmio e de ser reconhecido por um monte de gente que eu admiro muito como você, eu tô na minha casa com o celular e mais nada, entendeu? Não estou falando que eu sou de uma religião tal e Deus não sei o que faz isso, foi porque eu tenho uma família, sabe? Nada disso. Eu não vou usar nada disso ao meu favor, porque eu acho isso tudo muito baixo, sabe? Eu acho isso muito covarde. A gente querer passar certos valores para a sociedade, para aquilo te dar legitimidade num lugar de você não ter dignidade e agir com falta com covardia e perversidade com as pessoas, que é isso que acontece muito na política, né, menina? Também. Eu tava falando agora com o Cris, no meu amigo, né? Eu falei assim para ele, cara, você está num ambiente e você não se corromper, já é uma vitória muito grande na sua vida. Você honrar a sua história, a sua gente. Sim. E é muito... quando eu vejo você falando com tanta propriedade dessa questão do que ela acredita, né, da Virgínia, eu acho assim que é necessário o povo se conscientizar, né, para que isso possa, de alguma maneira, tocar, acordar a Virgínia, né? Mas é muito difícil porque assim o povo para qual ela comunica muito com muita inteligência e estratégia, porque não tem inocência, não tem, sabe? É uma galera que é cheia de vulnerabilidades. Sim. É uma galera que aprendeu, por exemplo, a não se amar em virtude do racismo, né? Que a pobreza tem uma cor nesse país. Então, assim, é uma galera que não aprendeu a se amar porque via como as pessoas que se parecem com elas são tratadas, via os comerciais de televisão, os programas de televisão, as novelas
quem é que tinha destaque, quem era símbolo de beleza. A bonequinha Barbie, né? Exatamente. Então, assim, essas pessoas como ela já têm uma facilidade de ser querida só por existir. Porque eu não vou ser querido só por existir, sabe? Se eu estiver ali e, sei lá, só por aparecer. Só aparecendo, liguei a câmera, já não vou ser. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, essas pessoas ainda, por eles serem assim, eles podem fazer qualquer coisa. Pode ser uma dancinha, pode ser uma pegadinha, pode ser uma coisa, deu um susto na avó. Essas coisas que eles fazem, às vezes, de mau gosto, uns certos influencers. E eles conseguem tudo. E assim, eu trazendo muito conteúdo que eu considero de relevância, eu não consigo alcançar essas pessoas, entendeu? Que não precisam de... Então, está muito dentro... o padrão que se foi criado, né? Porque, para mim, tudo é padrão. Eu estou dentro de um padrão de beleza. Todo mundo está... Mas, assim, o padrão que se estabeleceu como padrão de beleza nesse país racista já facilita muito a vida, sabe? Outro dia eu estava conversando com uma amiga atriz, aí ela estava falando de um trabalho que ela fez no passado... E aí ela, tá todo mundo... as meninas brancas, elas estão todas com muito mais seguidores do que eu. E até as que não quiseram continuar na carreira, elas casaram com empresários. Porque ainda tem isso. A sua suposta beleza, ela ainda te traz... pessoas ricas que vão querer estar com você por causa dessa sua suposta beleza e da sua fama. Então, assim, agora a mulher... Agora a gente está com um monte de protagonista preta, né? Que bom, né? A televisão tá abrindo as portas e isso está sendo incrível. Mas você não vê essas meninas com empresários casando com essas meninas. Que antes, assim, esses empresários gostam de mulheres famosas. Não, eles gostam de mulheres famosas e brancas, entendeu? Nossa, que fala potente. Pois é. Real total, e sabe, né, que eu tenho amigas protagonistas que elas começaram e terminaram novelas solteiras, entendeu? E aí é muito fácil se arrumar quando se é branco na sociedade, sabe? Eu, na época da faculdade, e por isso que é importante cota, que às vezes a gente só consegue entrar por meio das cotas nos lugares. Porque, assim, na época da faculdade, eu estudei numa faculdade particular, eu tinha bolsa, e éramos um grupinho de 5, eram 4 pessoas brancas e eu. E aí, no fim do ano, eles conseguiam, a gente levava currículo para os shoppings para fazer o Extra Natal, que era no período de férias, sabe? Passando direto, dava para fazer sem atrapalhar. E aí depois eles viajavam, né, com o dinheiro do Extra Natal, que ninguém ali, assim, precisava daquele dinheiro para todo. A gente tinha bolsa e a mãe pagava um pouquinho, a minha era 20%. Não era tanta facilidade, mas assim, não precisava, eu precisava ajudar, dava para, com estágio, estava tudo certinho. Aí esse dinheiro dava para gastar todo na viagem, que eu também gastaria se eu fosse chamado, mas aí eu levava, na minha época, eu sou da época do currículo com foto, aí eu já via lá que não tinha aparência. Quer dizer, eu entregava na loja e já via, não tem boa aparência, porque era exigido boa aparência, mas boa aparência... É triste, né? É uma realidade muito triste, que dói. Não é boa aparência, é aparência branca. A boa aparência é uma maneira de amenizar... queremos pessoas com aparência branca, entendeu? Pessoas de pele branca, porque não é boa aparência. Porque você entrava nas lojas e você via assim, pessoas que não têm boa aparência, mas que só eram brancas. Você teve essa consciência? A gente vai tornando-se negro ao longo da vida, né? Quando eu saí da escola municipal que eu estudei até a 5ª série, e aí fui para um colégio particular de freira. É engraçado, eu já entrei e meu coração acelerou. Sentia alguma coisa, mas não entendia. Mas eu não entendia, que todas aquelas coisas me oprimiam, aquela semiótica de só gente branca, as freiras brancas, e que me olhavam assim, porque assim, eu tomava muito mais esporro do que um aluno lourinho, porque eles parecem um anjinho, eu não pareço um anjinho também. Eu não sou... A religião também... alimenta isso, que não tem anjo preto, né? Por que não tem anjo preto?
anjo é só branco se tem gente, sabe, com base em quê que não tem anjo preto? Que entendeu? boa fala também. Então, assim, eu não me parei, assim, então, assim, eram uns olhares para mim. Então, tudo ali eu tinha muito medo de tudo, eu tinha muito medo de existir naquele lugar. Então, assim, você vai... A escola você acha um lugar muito cruel? Não, a escola é um lugar péssimo. A escola é o pior lugar. Ali é a aprovação mesmo para a vida, sabe? É para você saber. É um estágio muito adulto de como vai ser a vida, porque o que as crianças aguentam ali é surreal. E agora com a dimensão que as redes sociais trazem para as coisas, como elas interferem na nossa vida, agravou ainda mais, porque tem os desafios. Eu estava fazendo um vídeo outro dia dos desafios. E aí uma menina engravidou, por exemplo. Aí, porque assim, os pais falam assim, não tem que ter educação sexual, que o pai acha que assim, eu professor, você professora, a gente vai tirar a roupa, vamos transar, tira todo mundo a roupa, bora transar. E não é isso, gente. Educação sexual para sua menina ali, pequenininha, saber que o padrasto dela não pode, o pai, o tio, não pode botar a mão em certos lugares do corpo, entendeu? Isso não é carinho. E porque assim, isso tem que aprender mais velha, tá mais velha. E aí, em que momento? E você vai conversar? Porque os homens não vão conversar, não vai falar. Vai levar o filho com 13 anos para um bordel, para ficar com uma prostituta. É assim a didática do homem. E a filha, não quero... Aí vai falar para a mulher, você que resolve isso. Aí a mãe, sei lá, fala da cegonha, fala, sabe, e sem saber falar, gaguejando. Não, a professora vai falar de uma forma... E, assim, para cada idade, ela vai trazendo mais informações, e a criança, o adolescente, vai entendendo melhor aquilo tudo e consegue se defender, porque o Brasil, ele está no topo Quer dizer, é um dos países que está no topo do ranking do feminicídio. Então, assim... É verdade. Então, o feminicídio país, o que mais mata o quinto, mulheres, né? Então, assim, o feminicídio é o paroxismo do negócio. Mas antes do feminicídio tem muitos abusos aqui, muitos... Mata a pessoa está viva, morta. Exatamente, entendeu? Muitas importunações sexuais até chegar nisso. E aí, para você ver, para ser o quinto país no ranking do feminicídio, é porque tem muita importunação sexual, tem muito estupro, tem muito assédio. Com certeza. E isso, se a gente não aprende desde sempre, a gente nem sabe se defender, entendeu? E gente, existe a educação... São pessoas preparadas para, sabe, é uma ciência, né? Então, as pessoas estão preparadas para lidar com cada idade, para tratar sobre esse assunto com cada idade. Então, assim, não é porque chegou... hoje em dia, todo mundo se acha dono da educação, né? No ponto de, tipo, se a professora fala alguma coisa, não sei o que, de educação sexual, o pai vai lá e não deixa... Né? Briga, não ensina os filhos, né, a tratarem bem o professor. Não deixa, sabe? E aí é muito difícil, sabe? Mas eu faço um preâmbulo gigante, eu não sei de onde eu saí para voltar. No que você estava falando? Então, o que você Nós estávamos falando... porque o papo tá bom, tá? Tá, isso. Porque isso tá muito bom. Mas a gente estava falando que a escola é cruel. Da escola é cruel. Sim, é muito cruel, sabe? Então, E ali já vem vários traumas que você não esquece, sabe? E que te bloqueiam. Você já sofreu bullying na escola? Já, muito. Você chegou a contar para sua mãe ou guardou para você? Não, a gente não conta, a gente fica constrangido. É muito... Atrapalhou a sua vida, você sente? Atrapalhou. É muito ruim você passar vergonha, né? Sempre. Porque você entende, primeiro, que te ridicularizaram, até você ler que aquilo ali é um preconceito, que é um abuso, que, sabe? Mas o que vem primeiro para a criança, né, que não consegue ter um entendimento daquela situação toda, eu fui ridicularizado, passei vergonha, me fizeram passar vergonha. E aí você não quer, porque você quer contar as alegrias e vitórias para sua mãe, você quer que a sua mãe tenha orgulho de você, e você acha que aquilo ali vai fazer ela também não ter orgulho e te achar ridículo. É verdade. Na sua cabecinha de criança. Coisa. Mas não, tem que falar, mas é muito falar mais difícil. Mais filhos, né? Tentar entender. Eu tenho uma questão que eu amo, uma fala sua, sobre as escolas de samba. Enquanto mulher favelada que eu sou, né, fui nascida e criada ali no Morro do Juramento, em Tomás Coelho,
E eu sempre via a comunidade trabalhando o ano todo para botar aquele espetáculo, né? O funk parece um pouco, mas só que o samba elitizou muito, né? Porque é aquela coisa da gente, todo mundo tá junto ali e na hora que para brilhar as meninas, principalmente, as comunidades, elas ficam por trás daquele trabalho incrível. E aí você fala muito sobre a questão do roubo do protagonismo. Me fala, para você que de repente fica triste. Quantas falam comigo de verdade? Mano, eu fico tão triste, queria ser a rainha da bateria, eu nunca vou ser. E aquela menina competente, extremamente, sabe? E você ali... Como é que você vê isso? Eu vejo com muita tristeza o carnaval, porque assim, tudo que dá certo do povo preto, ele é tomado, né? Você vê como o funk vem os MCs mais brancos, e são eles que fazem sucesso, né? A maioria que são brancos, enfim. O próprio carnaval. E a gente vem com essa consciência que a gente vem tendo, graças até mesmo à internet, ao debate os debates que são promovidos na internet, que ela tem, assim, ela é para o bem e para o mal, né? Mas ela promove muitos encontros que não aconteceria se a gente não, assim, no mundo analógico. Então, assim, graças à nossa evolução, a gente entendeu que, tipo, não era legal, porque eu achava legal uma Luísa Brunet, uma... como é que é? Luma, Monique Eva, sabe? Eu achava incrível elas. E depois, Juliana Paz e Débora Seco, eu lembro, eu achava que rainha de bateria tinha que ser uma pessoa famosa. Você vai olhar só, da minha geração, tem 44 anos, eu achava que rainha de bateria tinha que ser uma famosa. Quando era alguém da comunidade, eu achava estranho. Eu falei, botaram uma pessoa normal, uma pessoa comum, tem que ser uma atriz, alguém, sabe? Eu achava que era isso, era uma vaga para isso, entendeu? E aí, por isso que, assim, a gente... ser um país estruturado no preconceito é isso, porque as gerações que vêm depois, elas só reproduzem. Elas nem pensam no preconceito que elas estão, sabe, no roubo de protagonismo e nada disso. Aí, quando a gente estuda, a gente vê, gente, que absurdo. Isso aqui é uma agressão, uma violência, sabe? O carnaval é dessa galera, das comunidades, são elas que fazem, são elas que lutam o ano inteiro. O ano inteiro, diariamente. Implacavelmente. Sabe, para aquilo ali ser um sucesso, para aquilo ali ser uma indústria que movimenta muito dinheiro. E aí vem uma Virgínia, e aí fala, mas a Paola também é branca. Tá, a Paola é branca, mas a Paola, ela é uma branca que, tipo assim, a gente ama no sentido de, tipo, ela traz um conteúdo, ela não... a Paola é uma menina da comunidade, a menina da comunidade. Mas quando estava a Paola, não tinha um desserviço ali. Pelo contrário, ela falava da coisa do corpo livre, da importância da mulher aceitar o seu corpo. Porque ela era criticada por um corpo... Tá tendo um abaixo-assinado para tirar a Virgínia do posto de rainha. De bateria da Grande Rio. E aí, quando vem a Virgínia, então, assim, a Paola já era uma menina branca, mas é uma menina branca que trazia mensagens importantes que somavam, sabe? Principalmente na luta feminista. Quando vem a Virgínia, aí é um retrocesso maior. Porque, sim, a Paola a gente tem que entender. Ama a Paola, mas é uma pessoa branca ali que não é da comunidade, entendeu? E aí ela meio que compensava, não compensava totalmente, mas compensava com o discurso. Sim. Um discurso que prestava um ótimo serviço para a mulher, de uma maneira geral, se aceitar. E aí, quando vem a Virgínia, aí é um super retrocesso, mais passos para trás, porque aí não é só uma menina branca. Porque assim, trocou uma branca por outra branca. Não é só uma menina branca. É uma menina branca que vem com essa coisa de a mulher é feliz com um homem quando casa, sabe? Ela traz muitas referências políticas que não são legais, por meio do discurso dela. O discurso dela não soma para aquelas meninas das comunidades, da comunidade ali de Caxias, do município, para as comunidades do município de Caxias. Pelo contrário, ela
ela prejudica. Se a Virgínia for bom, ela acaba se tornando uma influência política também para aquelas pessoas, ela vai ensinar aquelas meninas a votarem em representantes que vão fazer mal à vida delas, entendeu? Como a Virgínia, em representantes que se parecem com a Virgínia, que vão ter essa cara branca, loura e de, sei lá, nem sei se olho claro, e que aí eles vão ler como, ai, bonzinhos, fofinhos, barbizinha, anjinho, mas que na verdade... E que estão se apropriando disso, então tá, eles me leem assim, eu vou ser assim. Mas na verdade, ó, tigrinho, um local que não é dele. E aí você e tomando sua vida de assalto, entendeu? Sem você perceber. Você tá ali tocando violino no Titanic, sabe? As pessoas estão todas ali tocando violino no Titanic enquanto o navio tá afundando. A Virgínia tá afundando o navio. E elas estão e o povo de Caxias vai estar tocando violino. E aí eles vão se acostumar com essas referências de poder. Pessoas como a Virgínia, que são fofinhas, que são não sei o quê, que falam de Deus, que falam da família. Eu quero votar em gente assim, é importante. Porque, mas e aí, né? Porque essa é a referência do que é bom para eles, entendeu? Então, assim, maravilhosa fala. a gente não tem, a gente está lutando justamente para quebrar essas referências. Olha as novelas aí, mostrando o Brasil diverso, mostrando que a pobreza é digna, porque tinha uma coisa assim, pobre, coisa de pobre, coisa de pobre. E aí vem a novela, aí das 7, das 6, e mostra para você assim, pessoas da periferia, pessoas da favela têm muita dignidade. Porque a gente aprendeu... com a polícia, que o favelado era vagabundo, né? Sim. Porque eu ouvia muito, lá na favela, vai lá nos vagabundo, não sei o que, vagabundo. E assim, a gente achava que, sei lá, eu passava por uma comunidade, eu morava, né, na Penha, mas não na favela. Tinha medo, sabe? Porque isso era colocado, né? Você vê os telejornais, onde a gente tinha protagonismo só, nos telejornais. Fulano é o bandido mais procurado, sabe? Fulano, não sei o quê. E aí, assim, sempre levado a gente a entender que o mal, ele nasce e se desenvolve ali. Aí, hoje, aí você vai ter uma compreensão maior, você fala assim, gente, o favelado, ele não sabe nem negociar, às vezes ele não fala nem português direito, porque está cheio de vulnerabilidade na educação. Como é que ele vai trazer uma droga de outro país? Tem que falar espanhol, tem que falar inglês, sabe, negociar. E, enfim, se ele não saiu dali, ele não conhece o mundo fora dali. E aí você entende que o traficante está aqui fora. O traficante, sabe, mora na Vieira Solto, sabe, de frente para o mar, numa cobertura. E nele a polícia não vai chegar tirando e não chama de vagabundo. Sabe? Pelo contrário, bota tapete vermelho para ele passar. Tá nas festas, tá nos camarotes de carnaval, tá curtindo, tá viajando o mundo inteiro. Nossa, muito boa a sua fala. Agora, me fala o seguinte, então, você, enquanto uma pessoa que é uma influência muito positiva para a nossa juventude, né? Eu vejo você assim... Você já trabalhou em algum jornal? Já. Quais? No Globo. No Globo? Uhum. Que bom. E hoje você... Como é que você vê a rede social hoje? Eu vejo a rede social, isso, é um lugar que eu falei do consumo, eu não sei se eu finalizei. Ele começa muito desenfreado e sem muitos critérios, né? Porque quando, né, quando o mundo tinha muitas riquezas abundantes e não tinha aquecimento global, nada disso, a gente achava, né? Assim, quer dizer, tá lá, vou pegar, sabe? A gente, empresário, a gente... vou pegar ali, é só uma árvore, é só um negócio, só um negocinho, não vai... E aí né, aquecimento global, a escassez que sabe, acarreta em escassez de chuva, acarreta, né, seca em outros lugares, uma chuva descontrolada, aí muito frio, quando não era para ser frio, quente, do nada, no inverno. E aí a gente vê... E escassez de alimento, né, em virtude da destruição do solo. E a gente vai vendo assim, cara, não, tem que ter o consumo consciente. Aí, há algum tempo, a gente consome, né, muita gente, uma parcela grande da sociedade começou a consumir em empresas, e as próprias empresas, os governos passaram a exigir das empresas certas certificações de que elas não
danificam, degradam o meio ambiente, né? E aí, a rede social é a mesma coisa. Eu acho que a gente está nesse momento agora que a gente vai começar essa virada agora. E eu acho que a Virgínia foi um bom... Ela está sendo um plot twist mesmo disso tudo. A coisa da CPI foi uma bagunça, foi ridículo, foi uma galhofa. Mas eu acho que até a gente viu ali tudo... A gente viu o pior da política, querendo tirar proveito de uma imagem de uma influenciadora, mas a gente viu uma influenciadora também querendo tirar proveito da política para aparecer, ganhar seguidor e ter recortes na internet. Aquilo ali foi ruim para todo mundo que participou. Não foi positivo para ninguém, a não ser as pessoas que se posicionaram contra, tipo Padre Patrick, não sei se teve mais alguém, que foi incrível. Mas então, eu acho que a partir da Virgínia agora, disso tudo que aconteceu mesmo, que o Brasil ficou assim, por que vocês estão falando agora das... Porque teve essa bagunça, essa galhofa toda ali no Senado. E aí eu acho que isso pode ser um plot twist para esse novo momento que a gente vê assim, cara, não dá para se deixar influenciar por uma pessoa tão vazia, porque aí o debate veio com força e muito amplo. Por uma pessoa tão vazia. Esse lado foi bom, né? Porque aí chamou a atenção para algo que estava passando batido. Por uma pessoa tão vazia, não dá para se deixar influenciar por uma pessoa tão vazia que não tem nada além de ser loura e branca e além de ser casada, o que ela traz como um ponto que dá muito valor a ela, e além de ser rica e de ter o quê? E de ter Deus na vida dela. Como se isso fosse Como se isso fosse, né? Todo mundo tem. Eu também tenho. Só que eu não vou ficar usando disso, eu não vou ser covarde nesse sentido. Então, para ela deixar, para a partir daí eu deixar ela acabar com a minha vida. Porque as pessoas estão vendo, porque aí o debate se tornou amplo, as pessoas estão vendo o tanto de gente está se matando, o tanto de gente que está destruindo as suas vidas, as suas relações em família, as suas relações A Bolsa amorosas. Família, né, toda, está praticamente 60% indo para esses jogos. As pessoas estão deixando de comer. E a culpa é das pessoas que têm Bolsa Família. Viu? Não tem vergonha na cara, pede Bolsa Família para isso, gente. Quem não tem vergonha na cara é a pessoa esclarecida. Não dá para falar da pessoa que é cheia de vulnerabilidade da educação, que tem recebe aquele Bolsa Família ali para sair daí. E que ele e já foi comprovado que assim, a maioria das pessoas elas mudam, não só porque recebem o Bolsa Família, mas elas mudam de patamar assim, social mesmo, porque a partir do Bolsa Família... Porque assim, se você come, se você mata a sua fome, você consegue resolver problemas da sua vida, você consegue correr atrás de um trabalho, você consegue fazer um curso. Machuca a sua dignidade, machuca tudo. A fome te paralisa, entendeu? Como é que você vai fazer um cursinho de 2 horas se você já acorda e fica o dia inteiro com fome? E aí você não consegue fazer um curso de mecânica sabe? Aí alimentado, você faz esse cursinho ali de 2 horas e você aprende, aí depois você começa a trabalhar numa oficina, ou você monta a sua oficina ali no seu quintal e você está trabalhando, mas a fome, quando você mata a fome, você já é um grande problema. Então, assim, o Bolsa Família resolve muito isso. Só que aí, se você fala para a pessoa que recebe Bolsa Família, que é cheia de vulnerabilidade na educação, joga aqui para aumentar a sua renda. Ela não vai aumentar a renda. Ela vai acabar com a sua vida, sabe? Agora, o que você acha desse método automático de passar a criança? Você sabe que eu tenho um vídeo no meu Instagram muito chocante de uma mulher chamada Elisângela. Ela morava na Fazendinha. E aí eu estava no INCA, que eu sempre faço visitas, né? Encontro de mulheres. E aí ela estava falando assim, mãe Loura, eu não vim falar da minha doença. É muito triste, minha doença. Olha que mulher decidida, tá? E tem esse vídeo no meu Instagram. Aí ela fala assim, eu quero falar para você me ajudar, porque a minha filha tem 15 anos, ela tem uma filha com autismo, e ela não foi alfabetizada. A minha filha é muito inteligente, mas a professora... Ela tem 47 alunos sem um mediador, que é uma pessoa qualificada para a pessoa, né? E aí, assim, ela falou, eu não fui ouvida. Ela falou com o prefeito, falou com o secretário de educação. Ela fala nomes. A mulher morreu, a Elisângela morreu, tem 6 meses. Deixou os 3 filhinhos. E aí, às vezes, eu tento acompanhar, né? Agora ela está estudando. Está estudando porque uma galera ajudou. Mas não está estudando mais no hospital... Na escola pública. O que você acha em relação a essa coisa de passar as crianças nesse método automático? Qual a sua visão? Uma pessoa tão... eu acho ruim. Eu não cruel, gosto. né? Eu acho porque é como se você estivesse jogando para frente a pessoa que ainda está
atrasada e precisa de um cuidado aqui para sair desse lugar aqui e vir para cá, entendeu? Parece que você está querendo resolver um problema que você está querendo reparar um problema de uma forma mais fácil, mas que você não vai resolver, mas que aparentemente você vai resolver. Então, essa aprovação automática para mim é isso. E as crianças ficam com vergonha. Você sabe que eu tenho muitas mulheres, eu fico sempre em Madureira, Campo Grande, Bangu, a minha vida toda eu fico na rua. E as mães falam assim, minha filha tem vergonha de ir para a escola porque ela não sabe escrever, não sabe ler, está com 16 anos. Tem tantas histórias. Aí você vai fazer uma fiscalização num colégio, quando eu estava vereadora. Aí, aí a professora falou assim, pelo amor de Deus, não leva essa voz adiante não, porque vão me trocar de escola. Então, assim, é uma opressão, é um massacre, é silenciar aquela gente, assim, sabe, matar, né? E, assim, eu quero que você fale, porque quando eu falo, pode ser que eu tenha algum grupo, eu não tenho grupo político nenhum, nunca tive, sabe? Eu falo pela minha gente. E eu gostaria que você desse seu parecer, que é importante demais. Você vê que tudo isso são escolhas políticas, né? Porque a gente, quando fala assim, aqui da ponta do iceberg, minha filha, a professora não tem um mediador lá para ela que tem uma pessoa com autismo. 47 alunos, não sabe quem está sendo abusado sexualmente, quem está com problema de visão, de escolhas vista. Políticas, a gente vota. A gente vota historicamente. O pessoal dança funk, dança pagode, toma banho de chuva, assim, então fica legal. Fala. A gente historicamente vota no homem branco cis hétero que está no topo da pirâmide social. E é muito louco, porque assim, a mulher preta, ela está aqui na base. Quem está na base, ela vai sempre olhar para cima para poder, porque ela e o seu grupo social também quer alcançar lá em cima. E aí ela sabe o que se precisa para ir subindo. E nisso que ela olha para cima, ela vai vendo o que cada grupo precisa para ir subindo e aí ela entende de todas as necessidades. O cara que está lá no topo da pirâmide social, ele não vai olhar para baixo, deixa eu ver o que ela está precisando. Ele vai... as pessoas estão reclamando... Deixa um ano antes da eleição, asfalta aquela rua, deixa a rua castigada, pinta aquela praça, que aí eles não vão esquecer. Mas aí é que tá, aquele asfalto lisinho, fica sempre um sangue de um inocente. Aquele garoto que ficou sem esperança, um ser humano sem esperança, ele é violento, né? Ele acaba morrendo. E a gente está começando a entender isso. Ainda bem, né? Porque... ainda é pouco, né? Porque a gente também não tinha no passado, que eu falo assim, o voto é importante, Mas também não tinha representantes do povo, assim. Tinha, mas, sei lá, eles não tinham muito espaço na TV, como ele se apresentava, que era muito cruel, né? Quando tinha, assim, representantes do povo, mas agora eu tô lembrando, eram pessoas que eles botavam, sei lá, não sei como é que era a cota de partido e tudo mais, mas, assim, eram pessoas mal ajambradas, eram pessoas, ou quando era representante do povo que o partido pegava, era alguém que, sei lá, que não estava bem apresentado ali para dialogar com o seu povo. Não tinha um cuidado né? Assim, na hora de apresentar aquelas pessoas naquele momento, naquela gravação do horário político que é tão rápido. Aí vinha um cara engravatado, não sei o que, e a gente entendia que são esses homens que fazem o país, são eles que entendem. E, gente, o homem não entende administração nenhuma de lá, porque para você cuidar de um país, você tem que cuidar do lar. E quem é que cuida do lar? Entendeu? Sabe? Quem é que é atribuído nesse nosso país misógino que tem que cuidar do lar? É a mulher, entendeu? E a mulher preta, ela está acostumada a cuidar, por exemplo, das favelas, né? Ela está acostumada a cuidar sem nada, ela está acostumada a cuidar, sabe? Lá no CPX, no Complexo do Alemão, tem a Tia Beth, tem a ONG da Tia Beth. Fala sempre da Tia Beth, que ela é incrível. Ela começou ficando com os filhos das mulheres que eram mães solo, entendeu? Porque um homem abandonou e não quis criar o filho, quanto mais uma casa. Então, das mães solo para elas poderem trabalhar. Ela tem uma creche lá? Agora uma ONG, Oca dos Curumins. Nossa! E assim, nessa ONG, uma das coisas que ela dá é consciência de raça e classe, sabe? Dá letramento, aula de letramento racial para aquelas crianças, para eles entenderem qual é o babado ali da vida deles, para não entender assim, eu não tenho oportunidade em nada, aquele lugar não é para mim, eu tenho que ser a faxineira, eu tenho que ser o segurança, eu tenho que ser o garçom. Não, ela entende tudo para assim, vocês vão ver pessoas como vocês mais nesses lugares, mas é em função disso aqui. Mas isso não quer dizer que todos os lugares vocês podem ocupar. Então, as crianças saem dali, meu bem, sabendo que eles são incríveis e que eles podem acessar todos os lugares. Então, hoje tem capoeira, tem curso de inglês, tem teatro,
tem informática. É incrível. Então, assim, a tia Beth, ela podia ser uma presidenta do Brasil, entendeu? Ela podia estar ocupando um cargo assim e ia ser melhor do que muitos que nós já tivemos aí. Como é que você vê o governo tratando os dependentes químicos com crack, que, principalmente o crack? Os jovens ficam vivos, mortos, tipo zumbis na rua. E aí a gente vê que está incomodando a sua loja, então esconde eles daqui, bota eles ali do outro lugar. E eles vão sendo são invisíveis, ninguém dá voz, ninguém quer ouvir quando você fala, te chamam de política romântica ou te desmerecem de sempre. E você, o seu olhar, qual seria para essa questão das drogas, desses jovens que já estão dependentes já na rua? É um problema que não é só social, é um problema também de saúde pública, uma questão de saúde pública. E isso tinha que ser levado também muito a sério, porque quando a gente fala de governo e tal, a gente tem que entender que existe também um congresso que tem que estar mobilizado com isso. E essas pautas não são importantes, nem prioridades no nosso congresso. Prioridade. É impressionante a vida, né? A vida está banalizada. Tá. E aí você vê, às vezes, homenagens a pessoas bizarras, assim, sessões na Câmara, enfim, para homenagear, ou propostas de lei que são, sabe? Tipo, outro dia eu estava vendo coisa ligada a bebê reborn. Nossa, que coisa que, meu Deus, conta isso. Enquanto quem vive, sabe, que está precisando, não é prioridade, sabe? Levar para o hospital público o bebê, né? Eu acho que eu vi uma senadora, uma coisa assim, querendo que as mães de bebê reborn... Eu até entendo. Teve uma senadora o quê? Atualiza. Eu me atualizo agora no seu Instagram, tá? Eu acho que era para elas terem um atendimento no SUS as mães do bebê reborn, porque aí eu acho que está ligado a uma questão psicológica, entendeu? Que essa coisa do bebê reborn tem uma discussão também séria, que são as mulheres que ou perderam seus filhos e não conseguem mais ter. Então, assim, ele traz um certo holofote para essa causa. Ele traz um conforto para elas, entendeu? O bebê, para essas mulheres. Mas tem o lado também do tipo assim, ultrapassar o limite de querer. Mas parece que nem é verdade isso. Parece que a gente está querendo aparecer para bombar na internet, aí que leva no SUS, ou que faz vídeo chorando, e que não é verdade. Mas então acaba transformando também essa pauta do bebê reborn numa chacota. Tem os exageros, tem a parte da chacota, que é a galera que está querendo transformar para bombar, mas tem também essa questão psicológica da mãe. Que você falou isso, é tão perfeita essa fala, né? Porque a gente olha assim, na hora, assim, meio com aquele olhar crítico. Como assim? Tanta criança na fila? Mas as mães estão adoecidas, né? Precisam ser tratadas. E aí precisa. Sabe, mas aí você chega. Humana. Essa vida, você respeita. Essa vida que tem condição de comprar um bebê reborn de R$5.000, você respeita. Que é a vida que tem condição de comprar um bebê reborn de R$5.000, você sabe qual é a cor dessa vida, em sua maioria. E aí a vida que está lá, que não tem nada, que não tem condição nem de cuidar os seus bebês, porque não tem condição de cuidar dos seus bebês de fato, vivos, não tem condição de se alimentar, que está lá com as drogas. Aí essa vida para você não é importante. E essa vida que está sofrendo, não quero ficar comparando sofrimentos, mas essa vida que já sofre há tanto tempo e que nunca se pensa em resolver o problema. Então, assim, é um problema de todo mundo, sabe? Tipo... A saúde mental hoje, eu acho que ela tem que ser mais assistida. Você não percebe? As crianças estão deixando de estudar, estão ficando muito... Eu estava vendo, foi aonde? Não sei se foi um artigo, alguma coisa que eu li, falando sobre a ansiedade que o celular cria na criança e depois ela fica tão agressiva a ponto da pessoa ter que ter cuidado ao tirar o celular, não pode ser radical, porque realmente a criança fica agressiva. Então, assim, são tantas coisas nessa questão da saúde mental. E aí depois você cria um filho, assim, eu não voto em quem quer a regulamentação das big techs, isso não é importante, é só falar para o filho não olhar, mas aí na escola ele está participando de olham desafio. sempre. Sabe, eles olham sempre. Porque não adianta, assim, às vezes também eu ser um presidente do Brasil e querer uma coisa, querer muito uma pauta, que aí eu vou propor, ele está se drogando por falta de vergonha na cara. Porque aí tem deputado que fala isso. É falta de vergonha na cara, usa droga. E consegue convencer o povo que é cheio de vulnerabilidade, porque assim, você não educar o seu povo, você também faz com que você consiga convencer o seu povo de qualquer coisa, você estando com uma gravata e um cargo. Sim. E tendo
uma faculdade, né? Um segundo verdade. grau ali completo e bota uma... E aí você vai dizer e o povo... sim, o povo vai baixar a cabeça. E quando, na verdade, não. É um problema de saúde pública, um problema, uma questão de todos, sabe? Uma questão do país, que tem que ser... Porque aquilo pode se tornar... depois daquilo, aquilo pode se alastrar e depois de se tornar só um perigo para a vida daquelas pessoas, pode se tornar um perigo para a nossa vida, para as nossas vidas. Somos vítimas das vítimas das vítimas. Entendeu? Aquele... Então, assim, se não se preocupar agora por eles, depois a gente vai ter que estar se preocupando por que isso vai afetar nas nossas vidas. O crescimento disso e como isso vai ser perigoso para nós. E aí sim vai se pensar. E não tem que ter esse egoísmo de pensar num problema social só quando ele vier te afetar. Não, tem que pensar porque, assim, representantes do povo têm que pensar no povo. Com certeza. Principalmente tem que ser a raiz ali do problema para entender. Exatamente. Né? Agora, me diga uma coisa. Se você hoje fosse secretário de saúde do estado, do Brasil, do município, o que você, na hora, com esse coração lindo que você tem, você faria de imediato? O SUS é incrível, ele é muito bem estruturado e eu ia exatamente isso, eu ia tentar fazer com que ele funcionasse plenamente. Você né? acha que escola em tempo integral e escola técnica seria a criança já sairia dali com uma... Porque minha filha, por exemplo, minha mãe não deixava eu ir para a escola. Minha mãe é alcoólatra, muito violenta e me deixava trancada. Tinha uma coisa boa nela, do jeito dela. Ela me trancava, ia para os bares e ficava, às vezes, perdida, né? Então, e essa história da minha mãe, como muitas Verônicas passam até hoje, né? Privadas de irem para a escola e tendo que ser, às vezes, até muito maltratada, sem comida. Então, a escola era o único lugar que eu ganhava um carinho dos professores, que eu ganhava assim, você pode, você vai conseguir, você é muito inteligente, uma fala de esperança. Então, a escola, por exemplo, eu tive uma chance de ter uma filha formada, que é a Jennifer, em economia. Então, assim, para mim foi uma vitória muito grande. E ela, nessa escola que ela estudou, ela fazia marcenaria. Então, por mais que ela não use a marcenaria, ela chega na minha casa, se tiver alguma coisa escangalhada, ela conserta. Então, eu acho que a escola técnica em tempo integral poderia também criar esse despertar no coração da população, né? A criança ali é muito o dia importante, todo. não só a escola técnica, né? A gente tem que ter mais creches. Creches, então o abuso sexual contra as crianças está aumentando cada dia mais. E, assim, o Brasil, né, o país também das mães solo, elas precisam trabalhar, então E, assim, os pais, sei lá, pagam R$300 de pensão, ainda reclamando. Quando pagam, né? Quando paga, e ainda joga na cara que a mulher está fazendo a unha com a pensão, como se desse para criar um filho. Eu já vi esses vídeos. Com R$300. E, enfim, e elas precisam trabalhar, sabe? Então, eu acho que... E elas querem escola trabalhar. Em tempo integral, escola técnica em tempo integral, creche em tempo integral. E porque, além disso, de ser bom para as mães, vai ser muito bom para aquela criança. Porque não é só pensar assim, eles não vão ficar com a tia que cuida. Não, a escola é uma coisa muito séria. Mesmo creche, não é só... Não é só ficar ali com não é um só aprendizado constante, diário. E ficar vendo como se dão as relações. Eu acho que mais do que às vezes é só, né, creche é só ficar brincadeira, mas assim, é um cuidado absurdo. Como é que aquelas relações se dão? Porque aquelas relações vão se dar porque eu posso reproduzir o meu preconceito que eu aprendi lá em casa com meu pai, chamando o vizinho de macaco, chamando a vizinha de safada porque usa roupa curta. Eu posso reproduzir, eu com 3 anos estou reproduzindo ali com outra criança, entendeu? E ali é o momento da professora repreender e ensinar para aquela criança. Ensinando quase que de forma artesanal, aqui com essa criança aqui, aí depois fala para todos, e aí vê uma outra coisa que acontece, vai lá com aquela criança, sabe? Eu amo os professores, sabe? Não eu sou deixar apaixonada que eles por se tornem péssimos cidadãos, sabe? Tipo... Eles têm um papel, às vezes, que o pai e a mãe estão ausentes, né? E eles ali são aquelas pessoas que... É o primeiro apoio mesmo, né? Olha, eu quero saber o seguinte, você está arrasando muito na internet. Eu fico muito feliz em saber desse coração lindo que você compartilha todo o seu conhecimento, sabe? Você chama a galera para o sacode, a atenção, né? E o que você hoje, nessa luta contra o preconceito social, né? Chega a ser racial, social, né? O que você mais teria para falar para as mães que estão assistindo? Eu acho isso. A gente tem que
modificar nossa forma de olhar para as coisas, né? Entender o que tem por trás daquilo ali, de certas mensagens, sabe? Porque, às vezes, a mensagem subliminar que tem ali, por exemplo, aí falou de Virgínia, eu falei muito de Virgínia aqui. Não, mas é importante, que ela é uma bom referência exemplo, nacional hoje, tem que referência. falar. As pessoas ficam falando dela, não sei o quê, porque ela está no topo. Entendeu? Eu não vou pedir diversidade para as novelas, sei lá, de uma emissora, de qualquer outra emissora que não seja a Globo, porque a Globo está no topo, então por meio da Globo eu mudo a estrutura toda. Então se eu ataco a novela da Globo, não tem diversidade aqui, aí a Globo muda, todo mundo, porque está todo mundo embaixo dela, ela que está no topo. Então eu tenho que atacar o topo para o topo mudar. Uma vez que o topo mude, vai influenciando todo mundo. Então, assim, o que tem por trás daquilo ali? O que ela tem de valor? Se ela morrer, assim, o que ela vai ser homenageada pelo quê? Entendeu? Porque ela se tornou bilionária. Legado, bilionário, a gente precisa entender... As vidas, ela que tocou, mudou. A gente tem que ter um pensamento bem... um entendimento bem claro de que bilionário é assassino. Porque, assim, para existir bilionário tem que existir miserável, sabe? Não tem que existir distribuição de renda. Então, são pessoas que não estão pagando impostos, são pessoas que... Você acha que 100% fazem isso? Não, mas assim, se existe bilionário, não existe distribuição de renda. Eles não estão pagando o que eles deveriam, entendeu? Porque você tem que pagar o proporcional que você recebe para aquele dinheiro ali vir para a máquina pública e todo mundo ser atendido. Gente, que um país estava aqui, ninguém... Assim, vamos não pensar na história do Brasil, porque aí, enfim, é bem complexo. Mas, assim, tem um lugar, aí um povo começou a nascer, crescer... Então, assim, você tem que ir administrando, é que nem uma casa. E não, tem só 5 bifes, somos 10, então vamos repartir no meio, cada um fica com meio, não sei o quê. Não é porque eu, sei lá, sou um homem, então tenho que comer mais, eu tenho que ter mais acesso, não sei o quê, porque tudo aqui, essa construção econômica desse país, ele foi dando para quem tinha mais acessos e privilégios, entendeu? Não foi nem por competência. Então, assim, é bilionário porque tem competência. Não, é bilionário porque, enfim, herdou, é bilionário porque é um cara branco, é bilionário porque teve acesso a terras, ganhou terras, e aí pôde desenvolver o seu negócio, é bilionário porque, enfim, tem uma influência política, e aí, por meio de corrupção, foi ajudado para chegar num lugar, é bilionário, sabe? E aí, beleza, se tornou empresário, se tornou dono de uma grande rede, mas, assim, tem que pagar um percentual da sua... equivalente, é que todo mundo paga, sabe? Para que aquilo ali venha para a máquina pública e que aquilo ali seja distribuído. E é distribuído por ele também, enquanto pessoa física, porque é distribuído assim... É para o SUS que ele vai usar, porque todo mundo usa o SUS. É para, sabe? É para a educação que ele de repente também vai usar quando for estudar na escola, na faculdade, não vai querer de repente estudar, mas sim na faculdade, na escola pública também, porque é uma forma da escola pública ter um melhor ensino para não precisar pagar, porque assim, mas as escolas particulares acabam, gente, existe escola particular e existe, porque existiria outra coisa, porque antes não precisava, um dia não precisou ter escola particular, um dia não precisou ter plano de saúde, porque as pessoas falam assim, mas essas empresas seriam outras coisas, a gente teria outras empresas de outros negócios, porque a gente não teria essas dependências, então a gente poderia as nossas cabeças, enquanto povo, pensariam em outros negócios, mas existiriam negócios, não estaria um povo desempregado, porque se existe povo, vai existir negócio, vai existir comércio, e a coisa vai se organizar e todo mundo vai ter o seu. Não vai, nossa, se os hospitais ficarem atender todo mundo, vai acabar os planos de saúde. Se as escolas públicas todas ficarem... Não, deixa acabar outras coisas. A economia ela se reorganiza, porque o povo vai ter sempre necessidades, sabe? Nem que seja uma necessidade, já que eu não pago nada disso aqui, eu quero gastar com maquiagem, com cabelo, quero fazer mais isso aqui, quero com viagem. E aí vão ser mais agências de viagem, vão ser mais
produtos de maquiagem, coisas que a gente nem consegue imaginar, vão passar a existir, entendeu? Mas o ruim é a gente ter que... A nossa economia, ela ser também financiada, ela existir também muito com coisas que a gente não deveria precisar porque o governo deveria oferecer em sua plenitude. Aí a gente fala, mas o governo isso aqui. Não, o governo que a gente fala também... E a gente pensa muito em Congresso. Porque hoje em dia a coisa foi para um caminho que o Congresso tem muito poder. Então, são mesmo os deputados, não é deputado que fica falando palhaçada, não é deputado que, sabe, usa daquilo ali como um palanque para destilar ódio, entendeu? Então, porque tudo é político, né? Então, assim, já esqueci qual é a pergunta que você falou. Não, eu vou te fazer uma outra. Não, você falou perfeitamente bem. Eu estou viajando, estou tentando consumir tudo, armazenando todas as caixas. Se você, com essa fala tão bacana, tão potente, pudesse estar na frente de um adolescente de 10, 13 anos, deixa assim, algumas dicas assim, pontuais para ele. Para a mãe que está assistindo também. Entenda, estude muito, porque, né, o estudo é que vai te levar para algum lugar. Lute, e não é lutar, mas assim, ame o seu país, ame o seu povo, viva respeite os seus pais, ouça o que seus pais falem, ouça também o seu professor e respeite o seu professor, porque assim, quem respeita e quem ouve um professor, sabe? Tá rico, tá milionário. Tá rico, porque eles são muito. Sabe? Porque e esqueçam os influencers que não passam mensagem nenhuma, sabe? Busque conteúdo de verdade, porque assim o digital é uma realidade na vida deles. Não dá para falar assim, esquece, vai brincar de jogar bola, de bolinha de gude, sabe? Não. Procure conteúdos que você possa se entreter, mas que você possa tirar alguma coisa de informação relevante para a sua existência, sabe? Porque... Não gaste tempo vendo algo que não acrescenta. Exatamente, sabe? Porque dá para unir essas duas coisas na internet, né? No digital. Então, seria... Nossa, eu teria tantos conselhos para dar. E assim, cuidado com certas amizades. E conte tudo para os seus pais, tudo o que estiver acontecendo. Você pode achar que você passou por uma situação constrangedora e ter vergonha. Não, mas aquilo ali pode ter sido um grande abuso que você sofreu, e divide aquilo com a sua mãe. Ela não vai achar você ridículo, não vai... Ela vai acreditar em você. Ela vai acreditar em você, sabe? Confia nos seus pais. E ouça seus professores, leia livros. E na rede social, fica na rede social também, mas procura conteúdos que vão te levar para algum lugar, que vão fazer você se tornar uma pessoa melhor. Pense sempre nisso. Qual a história que vão contar quando você morrer? Porque da Virgínia, a gente não vai falar assim, é uma menina que ficou muito rica, que falava muito abençoada, porque é ela que se diz abençoada, né? E que foi casada. Isso daí vai fazer eu botar um busto dela em algum lugar, botar uma estátua dela em algum lugar? Não, ela foi rica, foi bilionária, então se ela foi bilionária, para ela existir enquanto bilionária, um monte de gente teve que passar fome e morrer de fome. Ela, abençoada porque ela está dizendo, entendeu? E tem uma família, teve casada com um homem, teve dois, 3 filhos, não sei quantos filhos ela tem. Enfim, isso aí, meu bem, sua família, você e sua casa, entendeu? Todo mundo tem uma família linda, todo mundo é uma família linda. Então, assim, isso não ia justificar, sabe? Ela ter uma estátua dela no calçadão de Copacabana. Então, assim, pensa assim, o que eu tenho que fazer na vida para eu ter uma estátua no meu bairro, sabe? E ser homenageado e ser reconhecido, porque ela não é um programa que ela apresenta, não é a grana dela e não é a família dela que vai fazer ela ser reconhecida e respeitada. Não, tanto é que ela está sendo super atacada por tudo isso que ela está promovendo, né?
por meio das redes sociais, por meio da comunicação dela. Então, pensa nisso. Como é que você... É muito legal você passar pelo mundo e ser lembrado e ser reconhecido ao longo de gerações. E não só pelos seus fãs, porque, assim, é isso. Vai ter os seguidores... mas os seguidores dela amam ela, não sei o que. Tá, meu bem, mas, assim... Acrescentou, mudou a vida de quem? Das pessoas? Tá, e Quais quem... foram? Pois é, sabe? O que ela somou na vida das pessoas, sabe? Porque, mesmo dos seguidores dela, porque eles acham ela bonita, eles acham ela... É muito pouco, é vazio demais. Isso é muito pouco e vazio. Então, assim, pense em fazer coisas para o mundo que façam você ser lembrado para sempre, ser reconhecido. Mesmo que seja, não precisa ser coisas grandiosas, a ponto de querer ter um busto, uma estátua num lugar, não. Mas, assim, às vezes ali pela sua família, pela sua comunidade, ouvir aquela senhora vizinhos, que ouvir às tá vezes, sozinha, ninguém quer ouvir. É você parar para olhar aquela criança que está sofrendo e você acha que o problema é do pai e da mãe que está batendo muito, que é normal. Não é normal. Isso já faz tanta diferença. Eu quero te falar o seguinte, vai ter que ter o terceiro episódio com você, Bora. o quarto, porque você é muito milionário de amor, de conteúdo, Obrigado. você é um cara lindo e amei te conhecer, amei estar perto de você, sua energia é o que você passa Obrigado. na sua rede, você é isso aqui de verdade. Que orgulho de você. E que orgulho de estar aqui, sendo admirado por uma referência minha, por uma pessoa que eu tanto admiro. Amém. Obrigada. Obrigado. Beijo. Beijo. Gente, hoje, essa entrevista com o Adalberto, ele simplesmente parou aqui todo o nosso estúdio. Estamos encantados, porque é uma pessoa revolucionária que vai, com certeza, você tem que seguir ele também aí, para você acompanhar e compartilha a entrevista dele, porque o conhecimento a gente não pode guardar pra gente, a gente tem que compartilhar para ir, sabe, cuidando de pessoas. Eu quero agradecer você, eu quero falar para você me ajudar a compartilhar. Quero pedir a você para me ajudar a fazer o seu comentário aqui, porque a maioria é da época da TV, né? CNT, Band, eu estou sabendo que agora na era digital, se você comentar, a rede social, ela entende que é importante e ela abre para que outras pessoas possam nos achar. Porque senão eu posto aqui, aí você fala assim, poxa, mas só teve 3 mil, 5 mil, 30 mil, sei lá. Aí você fala assim, por que... Não, então você me ajuda a compartilhar, espalha para geral, o Pod Glamourosa está no ar. Segunda-feira e sexta com episódios novos, com pessoas sendo entrevistadas, pessoas maravilhosas, incríveis, que vão com certeza fazer alguma diferença nessa sua vida que é linda, tá bom? Ó, um beijo. E o nosso convidado tá aqui, eu sei que é funkeiro, né, Adalberto Neto? Muito. É funkeiro. Então eu vou soltar uma música pra gente encerrar o programa, que é uma música que, quando você chegou, por favor, quando você chegou, você falou que gostava dessa música. Essa música é um hino. Então tá, Morena. Vamos lá? Ó, vou fazer o passinho do Romano, que é alguma coisa que eu não sei fazer, mas que é o que eu gostava de fazer nos baile funk, que é o... Ah, você sabe esse? Que Eu só sabia lindo! mesmo. Seja minha mulher. Oh, oh. Que lindo! Que eu vou falar. Willy Duda, gente, incrível. Te darei carinho, te darei amor. E o meu amor, eu vou te dar 1000 beijos e muitos abraços. Estar contigo e seguir sempre seus passos. Já dominou meu coração. Amo você, minha paixão. Quero onde estiver. É porque tem que chegar nesse momento, gente. É porque é o refrão, é o refrão. Quero ouvir, vamos lá. Te quero, meu amor. Oh, oh. Que linda! Beijo. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Foi lindo, tá? Dá tchau, ó. Vamos lá. Tchau, tchau. Dá o passinho. Meu Deus, ó. Olha a maneira de gozar aqui. Amém. Amém. Deus te abençoe muito, tá?